Maravilha, meu amigo e minha amiga, voltamos para mais um encontro aqui. Que legal estar com você, nosso quarto encontro. Por favor, comente nossa aula, compartilhe, tá certo? Faça o comentário aí abaixo, coloque nas redes sociais. Você que está tendo acesso a essas aulas, por favor, comente, fale. Fale do professor Gleibe, fale da CBEL, fale da qualidade aqui, que eu acredito que seja uma das melhores do mercado. Claro, tem muita gente boa no mercado, é claro que tem, tá certo? Claro que tem, mas aqui a gente prioriza realmente dar uma qualidade realmente muito boa para você, meu caro aluno e aluna. Bem, vamos falar agora um tema muito importante, que é sobre propaganda eleitoral. Vamos lá, deixa eu fazer uma perguntinha logo direto no assunto com você. Propaganda eleitoral, tá certo? Propaganda eleitoral é a mesma coisa que publicidade eleitoral? Não. Anotemos isso. A propaganda eleitoral é durante a campanha. É durante a campanha. Já a publicidade é aquela situação em que o eleito que toma posse, ele irá descrever, ele irá apontar, tá certo? Irá descrever, irá apontar quais são os pontos, tá certo? Aqui, positivos de seu mandato e vai fazer divulgação. Por exemplo, quando você estava no Natal, exemplo de 2016, Natal 2016, dia 24, quem aparece na televisão? Ele, presidente da República, Michel Temer, na época, certo? Presidente da República. Diante dessa situação, o que rola aqui, meus caros amigos? O que rola? Ele, Michel Temer, ele desejou um Feliz Natal a todos os brasileiros. Que fofo que ele é, não é? Sem dúvida nenhuma. Diante dessa situação, isso é publicidade, não é propaganda, porque ele não pediu voto. Ele só disse ali o que tinha feito então e desejando um feliz ano novo a todos. Então isso é publicidade. Muito bem. Professor, me fala uma coisa. É possível a propaganda antecipada? Via de regra, não. Propaganda antecipada, repito, não pode ser feita. Vem cá. A propaganda antecipada não pode ser feita, mas o candidato poderá se intitular, tá certo? Vamos lá? Mas o candidato poderá se intitular como? Notemos aí, vamos lá. Ele pode se intitular como pré-candidato. Por exemplo, ex-presidente Lula já está falando dos bastidores que ele é um pré-candidato à presidência de 2018. Tá certo? Isso é possível? É. Pode ser imoral, mas é totalmente legal. Então, pré-candidatura, não há problema nenhum em dizer, tá certo? Inclusive, pode acontecer o quê? Não há problema nenhum desses pré-candidatos participarem do quê? De programas, debates, tá certo? Ele pode participar também de projetos políticos, ele pode participar de uma situação, por exemplo, uma entrevista ao vivo pela internet, ele pode fazer o quê? Encontros, seminários, congressos, tá certo? Pode ser tanto ambiente fechado, tá certo? Como também de caráter aberto. Tá certo? Então, ambiente fechado e às expensas do partido. Agora é o seguinte, claro, se for uma convenção interna do partido, claro que isso não pode ser aberto aos demais. Mas, por exemplo, o Lula pode sair na rua e fazer uma caminhada? Pode. Isso não há problema nenhum. Tá ok? Outro ponto também. Uma vez que a propaganda antecipada ela fique notória, o cuidado que deve tomar o candidato é que ele não pode pedir explicitamente voto. Então, o voto de forma explícita pode ser requerido? É claro que não existe esta possibilidade, tá ok? Não há o que se falar neste sentido, tá ok? É obrigatório que seja interno esse fato, tá ok? Não pode pedir voto, claro que não. Outro ponto, ele pode escrever, professor, artigos em blogs, artigos em jornais, mesmo sendo pré-candidato? Sim, mesmo sendo pré-candidato, ele pode participar, tá bom? Outro ponto também importante aqui também, é facultada a realização de pedido de apoio e divulgação de pré-candidatura,
sendo, no entanto, tal conduta vedada aos profissionais de comunicação social no exercício de sua profissão. E também é vedado o quê? A cobertura ao vivo de prévias partidárias, tá certo? Então isso é bem legal que você se recorde. Vem seguindo, vamos lá? Eu estou indo na Lei 13.165. Início da propaganda eleitoral. Vamos lá, como que se dá o início da propaganda eleitoral? Ela se dá após o dia 15 de agosto do ano eleitoral. Então, após o dia 15 de agosto do ano eleitoral, é claro que já pode ser feita a campanha. Essa campanha, anotemos, vamos lá, essa campanha, ela pode ser feita, certo? Essa campanha, ela pode ser feita pela internet, desde que seja de forma gratuita, repito, desde que seja de caráter ou de forma gratuita, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele pode também fazer propaganda, tá certo? Durante a campanha, a partir do dia 15, através do quê? Da rádio e televisão. Ou seja, tanto o rádio quanto a TV, tá certo? Eles retransmitem a propaganda eleitoral gratuita. E uma vez que eles fazem esta propaganda, eles repassam, é claro que as TVs têm isenções, compensações em seus impostos. Anotemos isso. As empresas que cedem o espaço para a transmissão de partido político, terá isenção. Ele terá isenção, e isso de alguns tributos. Olha que interessante, ele terá isenção de determinados tributos, tá ok? Então essa é a grande vantagem. Perfeito, professor? Perfeito. Agora é o seguinte, professor, a partir do dia 30 de junho, é proibido que o apresentador de um programa, ele o quê? Participe do programa se ele for candidato. Então, por exemplo, o William Bonner, ele quer ser candidato a um determinado cargo eletivo, tá certo? Ele pode apresentar até o dia 30 de junho, até o dia 30 de 6, ou seja, julho, agosto, setembro e outubro, ele não pode aparecer como apresentador. Ele pode voltar como entrevistado, mas não como apresentador. Legal, né? Bacana isso. Próxima observação aqui. Ah, que bacana, olha lá. Condutas vedadas. Vamos lá. Qual que seria aqui a alteração do percentual de gastos de propaganda? É o seguinte. Anota isso, por favor. É o TSE que irá determinar, a quantidade dos gastos de campanha. Será o TSE o competente para apontar os gastos de campanha, que podem ser no máximo, tá certo? Gasto. Agora uma questão clássica para você é exatamente essa daqui. Vem cá, olha só. Os governos que estão no poder, eles não podem exceder a média dos gastos do primeiro semestre dos últimos 3 anos em o quê? Em publicidade dos seus atos. Aqui pode ver que fala em publicidade, tá vendo? Dos seus atos. Em outras palavras, é extremamente importante que você se lembre desse fato, tá? Nota isso aí, por favor. Que o agente público somente poderá gastar, tá certo? Com publicidade dos seus atos, em até, tá certo? Em até o limite do que gastou de publicidade nos 3 anos anteriores, nos primeiros trimestres dos últimos semestres dos últimos 3 anos. Tá ok? Legal. Professor, é obrigado que apareça o vice agora? Ou, ainda mais o vice nesse país, é tão importante quanto. Ou seja, o vice nesse país, ele é extremamente importante, meu caro aluno. Porque uma vez que este vice aparece, obviamente os eleitores vão tendo conhecimento dele. Então vem comigo aqui, vem cá. Olha só, o vice, ele deve aparecer no mínimo 30% do tempo, tá ok? Do prefeito. Então o prefeito, ele será o quê? Candidato. Consequentemente, o vice
Vai aparecer no fato? É claro que ele vai aparecer, tá certo? Ele vai aparecer na propaganda no mínimo 30%, tá certo? No mínimo 30% ele irá aparecer, ok? Vamos pro próximo? Vem. Bom, você sabe que não é mais permitido propaganda em bens de uso comum, tá certo? Ou seja, não é possível usar mais para fazer pichações, pintar muros, inscrições a tinta, exposição de placas maiores do que 50 por 40, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos ou assemelhados, tá certo? Ou assemelhados em bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público. Bens de uso comum, como postes de iluminação, placas de trânsito, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos. Caso o candidato utilize esse espaço, sofrerá uma multa de R$2.000 a R$8.000. Bom, e é claro, é vedado a realização de propaganda política em bens públicos, tá? Agora eu pergunto a você, é possível a propaganda política nas casas legislativas? Nas câmaras ou nas assembleias? Via de regra, não. Somente é permitido se fizer o quê? Somente é permitido se houver autorização da mesa diretora. Somente se houver autorização, repito, da mesa diretora. Legal! Em outras palavras, é muito importante que você se recorde e lembre disso. Tudo bem? No caso de propaganda em bens públicos, é totalmente o quê? Coibido, vedado. Mas se for usado em bens comuns, tá certo? Bens públicos, necessariamente tem que ter autorização da mesa diretora. Tá ok? Bem, mais aqui. Limites à propaganda em bens particulares. O que isso significa? Bom, houve uma significativa redução, claro que teve, tá certo, da propaganda permitida em bens particulares. Nos termos da nova redação, da norma foi reduzido em 4 metros quadrados, de 4 metros para meio metro quadrado. Então era 4 metros quadrados a placa, agora é apenas de meio metro, condicionando-se ainda um material de adesivo ou de papel, quer dizer, não pode mais ter pintura, tá ok? Portanto, está excluída da norma a possibilidade da realização de pinturas em muros e paredes. A violação desta norma, claro, fará incidir a aplicação de multa aqui de R$2.000 a R$8.000 a critério do juiz. Então vem cá, professor, eu quero entender uma coisa. Ali, a propaganda em bens particulares, se for externamente, não pode exceder a meio metro quadrado este adesivo ou este papel. Agora, claro, se dentro da tua garagem você quiser colocar placas do fulano, isso não há problema nenhum, tá? Não há óbice algum neste sentido. Tá ok? Legal, professor, bacana. Vamos para o próximo tema que dá tempo ainda? Dá tempo. Circulação de veículos, tá certo? De som em campanhas eleitorais. É o seguinte, é possível a contratação de veículos para a campanha? É, inclusive por tração animal. Eu recebi uma foto muito legal de um aluno, tá certo? E lá na terra dele, eles estavam fazendo uma propaganda sobre o quê? Com jegue. Um jegue empurrando um carrinho com um som atrás, tá certo? Isso é possível? Meu Deus do céu, é considerado como som? Como carro de som? É sim, sem problema nenhum. Mas, tá certo, senhores? Mas, não pode exceder, anotemos isso, a 80 decibéis, não pode exceder 80 decibéis numa medição de até 7 metros. Então tem que ter uma distinção de 7 metros e, claro, 80 decibéis no máximo. Perfeito! E diante disso, claro, tá certo, senhores? Esses carros de som não podem circular após as 22 horas. Estamos pegando aqui os pontos mais importantes para você, hein? Vamos lá! Contratação de pessoal para a campanha eleitoral.
contratação de pessoal para a campanha eleitoral. Primeiro passo, a contratação de pessoas para a campanha não gera vínculo empregatício, tá ok? Mas é claro que essas pessoas físicas que prestaram serviços, tá certo? Devem recolher a Previdência como contribuintes individuais. Então, os cabos eleitorais, eles podem recolher junto ao INSS? É claro que pode, e aqui não há problema nenhum, tá ok? Eles podem recolher? Podem. E o candidato ao partido, professor, tem alguma responsabilidade? Veja, notemos isso. O candidato e o partido não terá responsabilidade, repito, não terá responsabilidade, perfeito? Responsabilidade sobre o que, professor? Sobre os valores oriundos, tá certo, senhores? Não terá responsabilidade da contratação de pessoal do diretório municipal. É o diretório que tem que pagar. Ótimo. E outra observação, a coligação também não tem nenhum tipo de responsabilidade. A coligação também não tem nenhum tipo de responsabilidade. Legal, legal, legal. Bom, agora como que funciona a propaganda eleitoral em rádio ou em televisão? Vamos lá. É o seguinte, ficou muito curto o prazo. E o primeiro passo que você tem que saber, não cabe pagamento de TV ou de rádio para participação, tá certo? Na propaganda. Então, o que você deve adotar aí? Vamos lá. Que não cabe, em hipótese nenhuma, a compra pelo candidato ou partido, a compra pelo candidato ou pelo partido, a compra pelo candidato ou pelo partido, de horário, tá certo? Na TV ou no rádio. Mesmo que seja o Silvio Santos o candidato, ele não pode concorrer, não pode pagar ou usar o espaço de sua televisão para divulgar as suas ideias políticas. Tá certo? Suas ideias políticas. Não pode. Ótimo. E como que vai ser dividido, professor, esse tempo de propaganda entre os partidos? Porque nós temos 10 minutos de propaganda e como que isso é dividido? Então, anota isso, vamos lá. 90% será distribuído proporcionalmente, repetindo, 90% será distribuído proporcionalmente ao número de parlamentares, no Congresso Nacional, precisamente na Câmara dos Deputados. Ou seja, são os congressistas que faz parte do Congresso, mas é da Câmara Municipal. Ou melhor, Câmara Federal. Ótimo. Então, os 90% são divididos para este grupo. E os outros 10%? Estes são divididos em partes iguais. Tá certo? Esses são divididos em partes iguais para todos os demais partidos. Legal. Próximo tema. Como que vai funcionar, aqui no caso, as eleições majoritárias e proporcionais e o tempo de rádio e de televisão? Vamos lá? Primeira dica que eu vou te passar aqui, tá certo? Somente será cabível, tá certo aqui, ó, não havendo aliança entre legendas, na majoritária para fim do tempo de propaganda de rádio e TV, será considerada a soma de deputados federais filiados aos 6 maiores partidos da coligação. Então, como é que funciona isso? Eu estou filiado a um partido e meu partido fez uma coligação com mais 15 partidos. Então, estamos em 16 partidos. Nesta hipótese, será somado o prazo? Será somado o prazo destes 16 partidos. Tá ok? Legal isso. Bom, aqui é o tempo agora de propaganda gratuita. Você pode aqui no rádio é de manhã e na hora do almoço, apenas 10 minutos. E na TV é depois do almoço e logo após o jantar. Agora lembrando, não temos isso. Será de apenas, isso, vamos lá. Será de apenas, isso, não temos aí. 10 minutos o prazo necessário para que exista, tá certo, senhores, essa propaganda. Outra observação.
Haverá aqui, nas segundas-feiras, segundas e domingo, 70 minutos de inserções diárias. 30 segundos e de 60 segundos. Na proporção de mais de 60% para a majoritária e 40% para a proporcional. Ótimo. E as inserções desta televisão somente serão exibidas em municípios que existem geração de serviços de radiodifusão e de imagem. Legal. Então, é cabível ainda o debate? Sim, o debate, ele é cabível, tá certo? Mas eu quero falar isso com você, só que na nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Com isso, eu fecho mais esse bloquinho com você. Obrigado, até já.